Chegou agora o momento de juntos estudarmos mais um tema desta série especial sobre os últimos eventos da história humana. Isso mesmo. Amós 3,7 declara que Deus não faria coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E através dos olhos do profeta, através das profecias da Bíblia, nós estamos fazendo uma viagem ao futuro, de volta para o futuro, em busca de compreender o que vai acontecer com a humanidade, com o planeta Terra, daqui para frente, no cenário religioso. Pois bem, pegue a sua Bíblia agora e vamos para mais um tema desta série sobre os eventos finais. Hoje vamos estudar sobre o decreto dominical, primeira parte, e amanhã, quinta-feira, estudaremos sobre o decreto dominical, segunda parte. Ontem nós vimos aqui a respeito do selamento final do povo de Deus. E vimos que o selo de Deus é o sábado. Nós lemos textos como Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20, ou seja, o sinal entre Deus e seu povo é o sábado. Agora, porque este mandamento aponta a Deus como Criador, ele seria fortemente atacado. E Satanás usaria instrumentalidades humanas para tentar substituir esse mandamento divino por um mandamento diferente. E é isso que você vai entender no tema de hoje e amanhã, que é uma dobradinha. Decreto dominical parte 1 hoje e amanhã, decreto dominical parte 2. Mas para começarmos bem o nosso estudo, como a gente sempre faz aqui, a gente vai buscar a Deus em oração. E eu queria convidar você para fazermos juntos uma oração. E eu quero orar com você com todo o carinho e respeito que você merece. Sabe por quê? Porque o tema de hoje, ele vai falar ao nosso coração. E nós vamos tocar nesse assunto, apresentar aqui verdades bíblicas, históricas, para que você conheça a verdade. Porque Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos liberta é a verdade. Eu preciso conhecê-la. Então, as coisas que eu vou dizer no programa de hoje, eu vou dizer com todo o carinho e amor que você merece. Não é para ferir sentimento de ninguém, não é para falar mal de religião, para falar mal de igreja, nada disso. É para que você conheça a verdade, porque apenas quando a gente conhece a verdade, a gente está em condições de tomar uma decisão. Tá bem? Então, ora comigo. Nosso Pai, vamos abrir a Tua palavra mais uma vez nessa quarta-feira. O desejo sincero do nosso coração é de entendermos a Tua palavra, é de compreendermos a verdade para esse tempo em que estamos vivendo. Por isso eu quero orar agora por esse amigo, por essa amiga que parou, que tirou esse tempo para estar aqui estudando o Teu livro sagrado. Nós oramos, Pai, para que o Teu bom e Santo Espírito esteja agora ao lado de todos nós, que Ele seja o nosso professor, e que nós entendamos a Tua voz falando ao nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e hoje vamos começar o estudo de um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. Aliás, vamos estudar 2 capítulos. Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 7. E você vai perceber que esses 2 capítulos fazem uma perfeita harmonia sobre os eventos finais da história desse mundo, especialmente com relação a um ataque à lei de Deus e um mandamento humano que será imposto como se fosse divino. Está pronto para começarmos a jornada? Então vamos aqui para Apocalipse capítulo 13. Vamos concentrar nossa atenção nesse capítulo e também em Apocalipse capítulo 7. E daqui a pouquinho você vai entender por quê. Agora, o capítulo 13 de Apocalipse, ele começa a fazer sentido desde o capítulo 10. E no capítulo 10 de Apocalipse, versos 1 e 2, nós lemos assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Preste atenção nesse texto. Aqui está falando de um anjo forte que desce do céu envolto em nuvens. Quem é esse anjo? É o próprio Jesus Cristo. Mas
Espera aí, pastor, Jesus é anjo? Não, Jesus não é anjo. Ele é chamado de anjo na Bíblia. O anjo do Senhor do Antigo Testamento é o Cristo pré-encarnado. É o Cristo vivo, o Filho de Deus. Ele é chamado também de anjo. Agora, ele aparece aqui, envolto em nuvem, e ele tem um livrinho aberto na mão. Esse livrinho nós entendemos ser o livro de Daniel, que é o único livro selado de todos os livros da Bíblia e que no tempo do fim seria aberto. Então estamos vendo uma cena do tempo do fim, porque Jesus tem agora o livro de Daniel aberto em suas mãos. E ele põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Que posição significa essa? O que essa posição significa? Ela significa autoridade. Jesus é aquele que tem autoridade sobre a terra e sobre o mar. Então, esta posição de autoridade de Cristo é apresentada no capítulo 10. Agora, quando chegamos ao capítulo 13, surgem duas bestas, dois animais. E animal em profecia significa reino ou poder. Veremos isso no estudo de hoje e de amanhã. Então, duas bestas, dois animais surgem no capítulo 13. E como você vai perceber, esses dois animais, eles surgem justamente do mar e da terra. Uma besta vai se levantar da terra e uma besta vai se levantar do mar. Ou seja, aonde Cristo havia colocado o seu pé, indicando sua autoridade, agora surgem dois animais questionando a autoridade de Cristo, tentando usurpar sua autoridade. Então, os dois poderes de Apocalipse 13 são poderes antagônicos a Cristo. E se eles estão tentando ocupar o lugar dele, quer dizer que são poderes que também têm cunho religioso. São poderes que envolvem a religião, porque estão tentando usurpar o lugar que pertence a Cristo, tirar dele sua autoridade. Então, nosso grande desafio hoje e amanhã será identificar quais são essas duas bestas, o que esses animais representam na profecia bíblica. E eu queria começar então lendo com você o primeiro verso do capítulo 13, que já vai falar da primeira besta. O texto diz assim: João escreveu: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, quanta informação vem aqui nesse primeiro texto? É um animal, uma besta que surge do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. O que representa besta? Eu já expliquei que significam rei ou reinos. E ela surge do mar. No capítulo 17, verso 15 de Apocalipse, é dito que as águas, o mar, representam povos, nações, multidões e línguas. Apocalipse 17, 15. Isso quer dizer que estamos falando de um poder que surgiria num local densamente povoado. Isso está em contraste com a segunda besta, que veremos amanhã, porque a segunda besta ela surge da terra. E a ideia é um poder que se levantaria de um local pouco povoado, em contraste com a primeira besta. Então vamos agora fazer uma conexão entre Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 7. Por quê? Porque esses dois capítulos estão falando de um mesmo poder em linguagens proféticas diferentes. Enquanto o Apocalipse 13 fala de uma besta que vem do mar, que emerge do mar, Daniel 7 fala de um chifre pequeno, que surgiu de um quarto animal terrível e espantoso. Venha comigo então para Daniel capítulo 7 e nós vamos ver ali a história de um chifre pequeno. E você vai descobrir no estudo de hoje que esse chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e a besta que surge do mar do capítulo 13 falam de um mesmo poder. Então venha comigo para Daniel capítulo 7. Aqui o profeta Daniel viu 4 animais: um leão alado, um urso que trazia 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e um animal terrível e espantoso que ele não encontrou paralelo na zoologia. Ele não sabia com que se parecia. Ele simplesmente colocou um animal terrível e espantoso.
uma interpretação historicista da Bíblia nos ajuda a entender de que esse leão alado representa o império da Babilônia, e no capítulo 2 de Daniel era uma estátua, a cabeça de ouro. O urso com 3 costelas na boca representa a Medo-Pérsia, e no sonho da estátua do capítulo 2 de Daniel era o peito e braços de prata. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas simboliza a Grécia, que no sonho do capítulo 2 de Daniel, da estátua, era representado pelo quadril de bronze, e esse animal terrível e espantoso representaria Roma, que no sonho do capítulo 2, a estátua de metais, é representado pelas pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, esse quarto animal, ele representa Roma. Daniel 7,7 diz de que ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Interessante que lá em Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, exatamente como esse animal do capítulo 7. Esses 10 chifres, tanto da besta que surge do mar, quanto desse animal, o quarto animal terrível e espantoso de Daniel 7, falam sobre 7 poderes. Esses chifres representam reis, reinos que dominariam. Agora, é interessante perceber que os historiadores, inclusive um deles, e eu tenho aqui um livro que você talvez conheça, conhece o autor talvez, né? Isaac Newton. Você sabia que Isaac Newton escreveu muito mais sobre teologia do que sobre qualquer outro assunto? Isso mesmo. E esse livro aqui, ó, As Profecias de Daniel e Apocalipse de João, você tem observações feitas por Isaac Newton. Foi uma obra que foi publicada em 1733. E sabe o que diz Isaac Newton nesta obra? Ele diz que esses 10 chifres desse quarto animal terrível e espantoso representa as 10 tribos bárbaras que invadiram o território italiano a partir dos anos 352 em diante. Quem são eles? Os vândalos, os álamos, os suevos, os visigodos, os burgúndios, os francos, os lombardos, os anglo-saxões, os ostrogodos e os érulos. Estas são as 10 tribos bárbaras que vão invadir o Império Romano e vão provocar finalmente a sua queda. Então, esses 10 chifres desse quarto animal terrível e espantoso e os 10 chifres da besta que surge do mar representam, então, essas 10 tribos bárbaras que vão invadir o território do Império e minar sua autoridade, até provocar a queda de Roma Ocidental no ano 476 da nossa era. Rômulo Augusto foi o último imperador romano, lembra? Pois bem, Daniel continua. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Aqui Daniel introduz o tema do chifre pequeno. E quando é que ele aparece? Ele aparece depois dos 10 chifres. Se os 10 chifres representam as tribos bárbaras que começaram a se estabelecer na Itália a partir de 352, quer dizer que esse chifre pequeno representa um poder que vem posterior a esse momento da história. Bom, você está percebendo que a nossa interpretação profética ela é historicista. A gente quer interpretar a profecia acompanhada com a história, porque a história é a melhor intérprete da profecia. Aliás, a história é o palco da atuação divina. Deus atua através da história, Ele coordena a história. Nós não estamos nesse mundo abandonados. Há um Deus cuidando de todas as coisas. E esse Deus está nos conduzindo o seu povo, os seus filhos, para um final glorioso e feliz. Não se esqueça disso nunca. Então agora a gente começa a olhar para a história em busca de interpretar a profecia. Volta comigo então aqui para Daniel capítulo 7. Esse chifre pequeno vai surgir depois das 10 tribos bárbaras. E nós iremos fazer uma correlação e você vai compreender que esse chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel é aquela mesma besta do capítulo 3 de Apocalipse. Por quê? Vamos entender.
Aqui em Daniel capítulo 7, Deus desejava que nós entendêssemos quem era esse poder. Por quê? Porque eu não conheço nenhum outro elemento profético com tanta descrição quanto o chifre pequeno de Daniel capítulo 7. 13 características são apresentadas na Bíblia para identificar esse poder. 13 características. Então, olha comigo para essas características. Primeiro, subiu entre os 10 chifres do quarto animal, que são as 10 tribos bárbaras. Segundo, arrancou 3 dos 10 chifres. Vamos ver isso. O que isso significa? Eram 10 chifres, 10 tribos bárbaras, mas o chifre pequeno se levanta para arrancar 3 das 10. Terceiro, havia olhos como de homem, uma boca que falava com insolência é o quarto ponto. Quinto, o quarto animal foi morto. Sexto, era mais robusto que os outros. Sétimo, fazia guerra contra os santos do Altíssimo. Oitava característica, era diferente dos 10 chifres. Nona, proferiria palavras contra o Altíssimo. Décima, magoaria os santos do Altíssimo. 11ª, cuidaria em mudar os tempos e a lei. 12ª, os santos lhe seriam entregues por 3 tempos e meio. E a 13ª, um tribunal se assentaria para tirar o seu domínio. Percebeu aí? 13 características para identificar esse chifre pequeno. Então agora, nós vamos olhar para essas características, olhar para a história e com a seguinte pergunta: quem esse chifre pequeno representa? E vamos descobrir automaticamente quem a besta de Apocalipse 13 que sai do mar também representa. Então acompanha comigo aqui na tela o nosso raciocínio. Em Daniel capítulo 7, você tem um chifre pequeno. Em Apocalipse capítulo 13, você tem uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e ela sai do mar. Agora olha para essa imagem. Você tem em Daniel olhos como de homem, em Apocalipse número de homem. Em Daniel, boca com insolência, em Apocalipse, boca com blasfêmia. Em Daniel, é entregue para ser queimado. Em Apocalipse, golpeada de morte. Em Daniel, o chifre pequeno faz guerra aos santos. Em Apocalipse, a besta peleja contra os santos. Em Daniel, o chifre pequeno profere palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse, blasfema contra Deus. Em Daniel, o chifre pequeno muda os tempos e a lei. Em Apocalipse, difama o tabernáculo. Em Daniel, o chifre pequeno age por 3 tempos e meio. Em Apocalipse, age por 42 meses. E você vai descobrir que 3 tempos e meio e 42 meses representam a mesma coisa. Então a gente pode concluir por esta intertextualidade que tanto o chifre pequeno de Daniel 7 quanto a besta que sai do mar de Apocalipse 13, por todas essas semelhanças, representam o mesmo poder. E aí vem a pergunta, mas quem representa esse poder então, pastor? De quem a Bíblia está falando? Bom, eu quero refrisar ou enfatizar o que eu disse no início do programa de hoje. Vamos estudar a Bíblia numa visão historicista da profecia, buscando compreender a história como um cumprimento da ação divina. As coisas que vamos revelar hoje não são para machucar ninguém, para ferir sentimentos, nem para falar mal de A ou B. São verdades que a Bíblia apresenta e que, se nós quisermos ter liberdade em Cristo, nós precisamos conhecê-las. E Jesus disse que a verdade liberta. Então agora você vai entender. E esta não é uma visão do pastor Arilton, porque esta descoberta teológica foi feita séculos antes que nós estivéssemos aqui. Vamos perguntar então primeiro para Martinho Lutero. Martinho Lutero, esse chifre pequeno de Daniel 7 e esta besta de Apocalipse 13, quem representa? Martinho Lutero escreveu muitas obras. Eu tenho a coleção toda de Lutero. E nesta obra selecionada, no volume 2, na página 289 e 290, Lutero assim escreveu: agora vêm eles e fazem do Papa um representante do Cristo exaltado no céu,
e vários permitiram que o diabo os dominasse, a tal ponto que chegaram a crer que o Papa estaria acima dos anjos no céu e lhes daria ordens, o que na realidade são as verdadeiras obras do verdadeiro anticristo. Sabe como que Lutero vai chamar o papado? O anticristo. E sabe o que significa a palavra anticristo? É aquele que se coloca contra Cristo, mas também é aquele que se coloca no lugar de Cristo. Exatamente isso. Seria o papado alguém tentando se colocar no lugar de Cristo? Vamos compreender isso melhor agora. Por isso eu preciso da sua máxima atenção para esse momento de reflexão, de concentração e de buscar compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Porque só a verdade liberta. A verdade tem que chegar para o nosso coração. Porque só possuindo essa verdade é que eu estou pronto para tomar uma decisão na minha vida. Lutero estaria certo. O que disse Isaac Newton? Estamos falando de Lutero no século XVI, né? Lutero escreveu isso lá por volta do ano 1520. Agora, o que é que disse Isaac Newton, século XVIII? Bom, eu já apresentei para você aqui o livro de Isaac Newton, que é as profecias de Daniel e Apocalipse. E permita-me ler com você o que Isaac Newton escreveu no seu livro, nas páginas 80 e 81. Deixa eu para essa câmera aqui, olha aqui para você ver o que Isaac Newton escreveu. Esse livro foi publicado em 1733. E Isaac Newton assim escreveu. Falando de Daniel, capítulo 7. Os reis representam os reinos, como já foi dito. E ele menciona as tribos bárbaras lá. Portanto, o chifre pequeno é um pequeno reino. Era um chifre da quarta besta e arrancou 3 dos primeiros. Por isso devemos procurá-los entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, com olhos e boca. Por seus olhos era um vidente, e por sua boca falando insolências e mudando os tempos e a lei, era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei é a Igreja de Roma. Isaac Newton. Então a interpretação que eu vou apresentar para você, nós não estamos inventando. Nós não descobrimos ontem. Isso tem sido dito por Martim Lutero desde o século XVI, por Isaac Newton desde o século XVIII. Mas estariam esses homens certos na afirmação que eles estão fazendo? Então, nós não temos tempo no programa aqui para analisarmos as 13 características do chifre pequeno, mas eu vou analisar com você pelo menos 4. E eu estou vendo aqui o cronômetro, eu nem sei se vai dar tempo para avançarmos todas elas hoje, mas se não dermos, a gente vai para amanhã e vai para segunda-feira. Nós vamos juntos, passo a passo nessa caminhada. E eu espero sinceramente que você abra a sua mente e o seu coração para compreender as verdades que a palavra de Deus deseja nos apresentar. Não se feche para isso. Seja como os cristãos de Bereia. Lembra que o livro de Atos faz uma comparação entre os bereanos e os tessalônicos? E diz que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra com toda a avidez e examinavam as coisas para ver se de fato eram assim? É isso que eu espero que você faça. Eu espero que você ouça com todo o carinho e amor que nós temos para dizer para você. E que você, como os bereanos, você examine para ver se de fato as coisas são assim. Pegue os documentos que eu estou apresentando, pegue a sua Bíblia, se coloca de joelhos diante do Senhor, peça a iluminação do céu para você compreender o que nós vamos apresentar, porque isso é questão de vida ou morte, é questão de salvação ou perdição.
É questão de vida eterna ou destruição eterna. Está em jogo a nossa salvação. Esses temas são os temas para os dias atuais. Nós estamos falando de verdades presentes. Estamos falando dos temas que estão acontecendo e que irão acontecer. Então vamos para as características que a Bíblia apresenta para sabermos se Martim Lutero e Isaac Newton têm razão na afirmação que eles estão fazendo. Olha comigo então uma primeira característica. Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então veja, o quarto animal que representa a Roma imperial, que dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, possuía 10 chifres. Esses 10 chifres representam, segundo Isaac Newton e outros historiadores, as 10 tribos bárbaras que invadiram o território do império, minaram sua autoridade e provocaram sua queda. Aliás, existe uma obra que eu vou mencionar para você, A História do Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon. Eu tenho esta obra, mas não trouxe hoje. Mas Edward Gibbon escreveu 2 volumes. A História do Declínio e Queda do Império Romano. Está em inglês. E ele fala nesta obra, esse historiador, Edward Gibbon, de que dos anos 352 a 476, essas 10 tribos bárbaras invadiram a Itália, minaram a autoridade do Império Romano e provocaram sua queda em 476. É justamente isso que a Bíblia está afirmando. Agora, dessas 10 tribos que invadem o império, esse chifre pequeno que se levanta arrancaria 3 das 10 pontas dos chifres. E quais foram as pontas, as tribos que foram atacadas e destruídas pelo império representado pelo chifre pequeno, ou pelo poder do chifre pequeno? Justamente os vândalos, os érulos e os ostrogodos. E por que essas 3 tribos foram atacadas pelo papado? Porque elas eram arianas. E por serem arianas, elas não aceitavam a autoridade dos bispos. Elas seguiam a Arion. Então a Igreja Romana, com o apoio do Império, vai batalhar contra eles. E você vai ter então a expulsão dessas 3 pontas, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. E as 7 que sobraram, elas vão formar o que nós chamamos da moderna Europa. Os vândalos foram extintos, os álamos vão então organizar a Alemanha, os suevos vão formar Portugal, os visigodos a Espanha, os burgúndios a Suíça, os francos a França, os lombardos a Itália, os anglo-saxões a Inglaterra e os érulos e ostrogodos foram extintos. Eram 10 as tribos, 3 foram extintas e 7 organizaram as primeiras 7 nações europeias. Você percebe como que o livro de Daniel, escrito no 6º século antes de Cristo, está falando de eventos que estavam à frente quase 1000 anos. É isso mesmo. É a profecia. É a profecia sendo desvendada. É Deus revelando o que Ele vai fazer. E nesta série Eventos Finais, nós estamos estudando o que Deus ainda vai fazer. E se Ele fez no passado, se a história se concretizou de acordo com a orientação divina, é porque certamente o que está profetizado também vai acontecer daqui para frente. Bom, nós vimos apenas a primeira característica. Esse sistema, esse poder papal que começou lá com os bispos, em cada grande cidade havia um bispado. Este poder vai atacar as 3 tribos e expulsá-las de Roma, os érulos, os vândalos e ostrogodos da Itália. As 7 que sobraram organizaram as primeiras 7 nações europeias, que eram submissas aos bispos, à Igreja Romana. Mas o meu tempo terminou.
Então amanhã a gente volta para estudarmos as outras 3 características com uma pergunta. Martinho Lutero, Isaac Newton estão certos em afirmar que esses poderes de Apocalipse 13 e Daniel 7 representam o poder papal? É o que a gente vai ver a partir de amanhã. Voltaremos amanhã com essa mesma temática. Enquanto isso, eu espero que Deus esteja dirigindo a sua vida, que o Espírito Santo esteja ao seu lado nesse momento de estudo da palavra. Muito bem, amigos, estamos encerrando o programa de hoje, louvando a Deus, porque o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações. Certamente Ele tem falado ao seu. E a gente ora para que as verdades que estão sendo apresentadas aqui, os fatos que estamos trazendo à tona, possam ajudar você a conhecer mais e mais a vontade de Deus para a sua vida. Hoje, aprendemos apenas a primeira característica de 4 que nós vamos estudar, das 13 que a Bíblia apresenta, para compreender quem é esse poder. Mas amanhã a gente volta para estudarmos as outras 3 características e vamos assim avançando passo a passo em nosso estudo. Para encerrar o programa de hoje, eu queria convidar você para orar comigo mais uma vez. Vamos orar? Pai Santo, pode ser que algumas verdades que estamos aprendendo hoje sejam coisas novas. Pode ser, bom Deus, que estejamos surpresos com algumas coisas que a Tua Palavra e a história nos revelam. Mas que a nossa vida esteja em Tuas mãos e que o Senhor nos dirija em cada momento. Abençoe cada amigo, cada amiga que acabou de assistir esse programa, que está orando comigo agora. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao lado deles e os ajude na compreensão desse tema e na tomada de uma decisão firme ao Teu lado. É a nossa oração, em nome